Com a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último domingo, o governo de transição se inicia nesta segunda. O processo de transição governamental teve início com a proclamação do resultado da eleição presidencial e se encerra com a posse do novo presidente da República. Diante a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último domingo, governos oficiais o parabenizaram. Entre esses estão, por exemplo, França, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Itália, Rússia, Ucrânia e China. Grupos de caminhoneiros começaram uma manifestação nas rodovias contra o resultado da eleição presidencial na noite de domingo, que declarou Luiz Inácio Lula da Silva como o ganhador. Dentre as mobilizações e bloqueio de pistas foram registrados atos nos estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás e Bahia. As intervenções seguiam na manhã de hoje em pelo menos 8 pontos. Nesta tarde, o presidente Jair Bolsonaro convocou uma coletiva de imprensa para seu primeiro pronunciamento após as eleições, que acabaram por consagrar Lula como vencedor. Em seu curto discurso, de maneira geral, agradeceu pelos votos e disse prezar pela Constituição. Com Lula presidente, o que esperar da economia? Atualmente, como das principais formas de conter a inflação, o Brasil aumentou a taxa de juros a 13,75%. Os resultados positivos dessa medida podem já aparecer em 2023. Outro ponto a ser levantado é uma possível boa imagem de Lula no exterior, o que pode acabar trazendo investimentos consideráveis ao país. Porém, como nem tudo são flores, há sim preocupações. Uma delas é em relação ao possível futuro endividamento do seu governo e, também, há uma possível ausência de projetos. O vice-presidente de Lula, Geraldo Alckmin, e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, irão se encontrar hoje para uma reunião sobre transição de poder. O ato irá formalizar de fato o início do processo de passagem da atual gestão para o governo Lula. A equipe responsável quer ter informações da atual situação orçamentária prevista para 2023. Hoje, sexta-feira, a Coreia do Sul informou ter detectado 180 aviões de guerra norte-coreano. As Forças Armadas sul-coreanas, em retaliação, mobilizaram 80 aviões de combate, incluindo aviões furtivos. A situação de tensão entre os dois países iniciou nesta quinta-feira, após a Coreia do Norte ter disparado cerca de 23 mísseis próximos à Coreia do Sul. Vamos fazer especulações baseadas em vazamentos sobre quem serão os ministros do novo governo. Alexandre Padilha, deputado federal pelo PT, possivelmente será o ministro das Relações Institucionais de Lula. Aloysio Mercadante, hoje é cotado para o Ministério das Relações Internacionais ou para a pasta de planejamento, que no governo de Jair Bolsonaro foi fundido com a Fazenda. Chico César, o artista, é cotado pela equipe de Lula para comandar o Ministério da Cultura, que será recriado no novo mandato. Felipe Salto, ele é cotado para assumir a Secretaria do Tesouro sob a guarda-chuva do Ministério da Fazenda. Fernando Haddad, o candidato ao governo estadual de São Paulo, hoje é cotado para voltar ao Ministério da Educação. Geraldo Alckmin, o vice-presidente eleito, também pode ocupar um ministério. Alckmin é sondado para o Ministério da Defesa ou para uma pasta que focaria pequenas e grandes empresas. Gleisi Hoffmann, hoje ela é cotada para assumir a pasta de planejamento. Henrique Meirelles, ele que participou do gabinete de Michel Temer, pode assumir a Fazenda do novo governo.